Como se define o voto? Fala, meus queridos, eu sou Pedro Gonçalves e vamos falar como se define o voto, ainda mais em ano eleitoral, faltando aí 1 mês e meio para elegermos o próximo presidente, os próximos deputados federais, estaduais, senadores, enfim, como se define o voto. Se eu falasse que era por afinidade, definições, eu sou de direita, eu sou de esquerda, isso é algo extremamente raso e aí era só ficar no papinho da internet. Vamos para algo que mostra como é muito mais profundo o negócio, como tem diversos fatores que afetam na decisão do voto do eleitor. E olha, o negócio começa lá em 1930, o negócio é antigo, análises antigas. Eu vou falar aqui três teorias que estudam a definição do voto. Começando pela teoria sociológica, depois a teoria psicossocial e depois a teoria da escolha racional. Eu vou usar como base esse livro aqui que eu já citei em outro momento, A Opinião Pública e Comportamento Político, do professor Emerson Urize Servi. É muito bom, mas ao final vou citar outros livros também. Mas aqui ele resume muito bem, tanto que eu até separei onde ele fala sobre essas teorias. E vamos lá para o início. Vamos falar sobre a primeira teoria, a teoria sociológica, que iniciou lá em 1930, com os pesquisadores analisando o comportamento eleitoral dos Estados Unidos. E aí, em 1970, olha só quanto tempo depois, 40 anos depois, o pesquisador Glaucio Ari Soares trouxe ao Brasil no livro Sociedade e Política no Brasil, publicado em 1973. E essa teoria, ela diz que a posição social define o voto, ou seja, a origem social do eleitor tem um conjunto de demandas, um conjunto de fatores que de fato reflete na posição que ele adotará ao longo da vida. E assim, isso aí, ele se trata de um comportamento agregado. Então pode haver aqueles casos que saem da norma. Porque a primeira coisa que a gente pensa, né? Se o status, seu ambiente social define o voto, como assim tem alguém da periferia votando em um candidato mais à direita? Calma, realmente, o estudo sociológico, a teoria sociológica, ela já prevê que há sim casos que não seguem esse padrão. E aí também ele traz a questão do comportamento desviante, que é um caso de alienação, ou seja, quando um grupo social passa a ser manipulado pelo discurso de representantes de grupos políticos não pertencentes daquelas demandas sociais. Um morador mais da periferia comprando um certo discurso de alguém que vem mais de uma elite, que não sabe como é que é a realidade daquela periferia, mas tem um discurso que reflete uma realidade de uma certa elite política e o morador daquela periferia absorve esse discurso e começa. Ele está saindo da norma, pois ele foi alienado por um outro discurso. Ou, por exemplo, um trabalhador que vai votar em um candidato que ele visa muito mais benefícios ao empregador, ao dono da empresa, e não vota naquele que tem diversas pautas que ajudariam ao trabalhador. Ele vai ali no voto do seu empregador. Não, o dono da empresa vai votar no fulano, eu vou votar no fulano porque o dono da empresa está votando. E ignorou um outro candidato que tem pautas que o ajudariam como trabalhador. Então essa aí é a questão da alienação que a teoria sociológica fala, que tira pouco dessa norma de que o ambiente social que você está vai definir o voto. Então, nessa teoria é que tem a classe alta tende a votar na direita, a classe média fica ali num centro, dependendo do quão classe média você vai para um centro-direita, um centro-esquerda, e a classe baixa, sim, vai votar em políticos de esquerda, porque são esses políticos que vão ouvir as suas pautas e vão ajudar essa classe. Mas aí, lá em 64, vai vir uma outra teoria falando que a teoria sociológica tem alguns furos, ela é limitada, que é a teoria psicossocial. A teoria psicossocial, ela foi criada pelo grupo de Michigan, que fizeram o The American Voter. E daí ele pega, talvez uma das mais importantes obras da ciência política contemporânea. E aí ele pega como referência não o comportamento ali dos votos consolidados. Ele pega a intenção, ele estuda a intenção de voto, não aquele voto final, mas o que leva à intenção de voto. E esses pesquisadores de Michigan, eles procuravam uma ligação entre a posição social, ali como a teoria sociológica falava, mas eles procuravam uma ligação entre a posição social e comportamentos políticos. Eles defendiam que a teoria sociológica ela era insuficiente, ela chegava no momento que ela se limitava, porque além do fator social da onde você está, tem também os fatores psicossociais capazes de gerar uma modificação do teu comportamento. Teriam outros fatores psicológicos que afetariam no teu comportamento para votar em um candidato. Aí os cientistas de Michigan chegaram e falaram: a situação social somada à história psicológica reflete sim
na decisão eleitoral. Eu vou aproveitar para pegar uma citação aqui do livro, onde fala que essa decisão eleitoral, não a questão de quem você vai votar, mas a sua posição política, ela já começa antes do indivíduo chegar à idade para votar. Em grande parte, trata-se do reflexo das influências recebidas do ambiente social mais imediato. E para complementar, o pesquisador Converse, lá em 64, um desses cientistas de Michigan, as pessoas se relacionam com o mundo político em que vivem, de acordo com os níveis de conceituação de que são capazes de elaborar a respeito desse mundo. Uma vez formadas, as atitudes e opiniões dos eleitores a respeito do mundo político que os cerca são bastante estáveis. Ao longo do tempo, eles tendem a se relacionar com outros eleitores que apresentam lógicas de análise política consistente com a sua, e aí você tem as afinidades políticas. Você encontra a pessoa que também tem aquela opinião e assim por diante. E uma coisa muito interessante da teoria psicossocial é a questão da instabilidade, porque ele fala que a teoria psicossocial é a instabilidade de opiniões em relação aos debates políticos. E algo muito bacana é que essa teoria, ela também fala sobre alienação, mas ela não vem da manipulação por uma elite política. Ela vem sim da rejeição pelo sistema eleitoral. Também é algo muito comum da gente ouvir pessoas que praticamente são descrentes do sistema eleitoral. E aqui também peguei as citações. Em dado momento, um eleitor alienado pode passar para o grupo dos não alienados e vice-versa. As instituições políticas e as formas como elas dão resposta às demandas dos eleitores geram novos apelos políticos, conseguindo transformar indivíduos alienados e não alienados por meio dos processos e estímulos. E aí essa teoria, não vou falar aqui para não me estender tanto, mas ela pega e traz alguns fatores que mostram, às vezes, a pessoa achar que essas decisões políticas não vão ajudar, ou que tudo isso é imprevisível para o cidadão comum. A pessoa meio que se distancia, ela pensa, não, o que eles fazem lá não vai me afetar, eu vou continuar aqui na mesma. E aí vem essa descrença do sistema eleitoral também, como eu comentei, muito comum. E é legal também porque ela analisa a questão de que eleitores mais indecisos, que acabam não conseguindo formular alguma coisa, eles são mais suscetíveis ao discurso. Se você chega com um certo discurso aqui, ele já abraça e vai. Então ele pode ser mais inconsistente. Numa eleição ele vota para um lado X, na outra para o lado Y, porque ele não está muito certo ali, o discurso que vier ele vai. Então é mais comum isso. E aí vamos para a terceira teoria. Que é a teoria da escolha racional. Também veio quebrar um pouco essas teorias anteriores. Lá em 1957, Anthony Dawes lançou um livro, Uma Teoria Econômica da Democracia, e bateu de frente principalmente com a escola de Michigan. Aqui o voto ele é definido pelo custo-benefício, e isso aqui vai assemelhar muito com a nossa realidade atual. Ou seja, os valores e a ideologia é algo que aqui pouco importa. O afegão médio, aquele que define de fato o voto, ele não tá aí para ideologia, ele quer ver o custo-benefício desse negócio. Ou seja, o eleitor votará em quem ele identificar que terá benefícios votando. Pô, se eu votar nesse vai dar boa. Eu votei nesse, não deu certo, eu vou votar naquele outro, porque eu acho que aí sim eu vou ter benefício. Já vou explanar mais. O modelo utilizado por Dawes é baseado na perspectiva do individualismo metodológico. A teoria considera o eleitor um indivíduo racional e age intencionalmente. Segundo Dawes, o pensamento inicial é: vou votar? Se sim, em qual político? Em quem eu vou ter vantagem? Claro, como as outras teorias também tem quem saia desse padrão, natural. Alguns autores economicistas não gostavam tanto dessa visão muito radical do Dawes. Eles falavam que eles ainda defendiam a questão dos eleitores de classes mais altas votariam em pessoas mais à direita e classes mais baixas votariam em candidatos mais à esquerda porque precisavam. Dependendo do nível da pobreza ainda, eles realmente precisariam ainda mais de políticas assistenciais. Precisariam do governo, seriam basicamente clientes do governo porque precisariam daquele assistencialismo. Então, claro, os autores economicistas tinham sua razão e de fato isso afeta, natural. Não é à toa que políticos não ficariam tão em campanha, ainda mais em ano eleitoral, não dariam tantos benefícios, tantos auxílios, aumentariam os auxílios, porque eles sabem que isso sim, para o cidadão mais pobre, afeta e tem o seu retorno. Mas não é isso que define 100%. Não é isso que define 100%. E aí volta para a razão de Dawes, que é muito comum com a nossa realidade brasileira. Também não adianta só você dar ali esse assistencialismo. Às vezes você dá o assistencialismo e ele ainda vai votar naquele outro, porque a inflação tá alta. E aí a gente traz aqui para a nossa realidade brasileira e já compara com alguns livros. Por exemplo, A Mão e a Luva, O que elege um presidente, do Alberto Carlos Almeida e do Thiago Garrido. Do Alberto Carlos Almeida tem 3 livros que eu gosto muito, que O Voto do Brasileiro, A Cabeça do Brasileiro e Como Vota o Eleitor, e a cabeça do eleitor, que eu tenho no Kindle. Resumindo, uma coisa que define eleições, inflação. Inflação define eleições. O eleitor principal, ele não tá, e aí vem nessa teoria de Dawes, a ideologia pouco importa, quase nada importa.
Sim, tem aqueles que votam ideológico, tem aquele voto ideológico que defende aquilo, mas grande parte do eleitorado sente aqui no bolso, sente no bolso. Esse cara, os preços com esse presidente aumentou, vou votar no outro. Dane-se o discurso, se é X ou Y. Não é à toa que o cara que votou no Lula, votou no Bolsonaro, talvez vote no Lula de novo. Cara, dane-se o discurso. Tá cara as coisas, eu vou votar em quem se faz oposição àquilo ali. Isso a gente já falou várias vezes aqui no canal. Mas por que isso? Justamente por esse pensamento individualismo. O eleitor, nesse ponto, ele é individualista. Ele pensa, cara, tá caro, não tô conseguindo bancar o meu churrasco, não tô conseguindo bancar minhas coisas, comprar minha cerveja, eu vou votar em outro. Porque ele vai votar em quem ele sente que terá um certo benefício. Ele dá fiquei 4 anos, não deu certo com esse aqui, eu vou botar ali, né? Vamos botar a dúvida, vamos votar naquela outra opção. E daí esse cara, foi pior ainda. Pô, aquele ali, e aí o outro tenta novamente. Pô, aquele lá realmente tava melhor, então vamos votar de novo naquele. Ele vai perceber quem que vale mais a pena. Mas aí que vem algumas questões. Esse vale mais a pena. E aí eu vou trazer também citações aqui do livro Opinião Pública e Comportamento Político, do professor Servi. Na teoria racionalista, há 3 situações em que apenas o eleitor não pode definir o voto, que é quando só existe uma alternativa, né? Se não tiver uma alternativa, o cara não vai ter muita opção. A segunda é quando as alternativas não podem ser comparáveis, né? Não tem nem como comparar esse cara é extremamente superior ao outro. Óbvio que eu vou naquele ali, não tem comparação. Mas, se eles forem exatamente iguais, se as duas opções, tu pensa, as duas opções são terríveis. Lembrando que tem países, e esses aqui vêm de estudos norte-americanos, não é obrigado a votar, você não tem que ir lá no domingo votar obrigatório, ou seja, a primeira luta já é para que você tenha interesse de votar. Aí, vou votar? Vou. Depois, decidi que vou, em quem eu vou, né? Aqui nós vamos. Aí tem muita questão do voto útil ali também, mas tem gente que prefere justificar depois, não pagar aquela multa e não votar. Ou seja, se as duas opções forem muito iguais, não anima a pessoa a ir votar. Então também é um fator. São esses 3 fatores que a teoria racionalista trazem, cai muito claro. Tudo. A teoria sociológica, a questão do teu ambiente social, sim, influencia. Aí vem os cientistas de mística e falam, mas não é só isso, não é só o ambiente social. Tem fatores psicológicos que afetam. E de fato, tem fatores psicológicos que afetam. Se você chegar, é de classe média baixa e naturalmente as políticas de esquerda o afetam mais positivamente, te trazem mais benefícios, mas você começa a sair com uma turma de classe média mais alta ou de uma posição já mais alta na sociedade, aquele ambiente ali vai te causar uma bolha. Você vai entrar naquela bolha ali, uma falsa realidade, e achar e absorver aquele discurso. E aí você vai votar em quem naturalmente já não está na sua realidade de fato. E isso a teoria sociológica e depois principalmente a teoria psicossocial vai te trazer, principalmente a teoria sociológica. Você vai ser manipulado por aquele discurso. E aí depois vem a de Michigan e já quebra, né? Não, peraí, talvez não seja o discurso, mas essa manipulação pode vir de uma descrença. Putz, desistir disso aí, realmente, o Estado tinha essa função, mas não tá fazendo, tal. Teoria psicossocial, assim, essa questão da alienação da teoria psicossocial é muito parecida com o nosso discurso do liberal. O liberal que tá desapontado com o Estado e isso não tá fazendo sua função, tal, tem que acabar, não sei o quê. É muito parecido esse tipo de fala. Também daquele cidadão mais pobre que, independente do governo, segue ali pobre, tá complicado e já desiste do governo. É comum. Enfim, as 3 teorias têm muitas coisas a serem observadas. As 3 teorias são muito boas, é bom a gente entender sobre elas, porque realmente elas se alimentam. Só a sociológica tem seus furos, mas talvez aí chega a teoria psicossociológica da escola de Michigan e já dá um outro ar. Não ignora aquilo ali, mas já traz mais elementos. E aí vem o Down e fala, cara, depende, isso aí pode funcionar, de fato, mas o eleitor também não é bobo. Tem que parar de achar que o eleitor é totalmente manipulado pela questão social. O eleitor pensa em si, e é de fato, o eleitor não é burro. Mesmo aquele que não entende de política, ele não é burro. Pelo contrário, político é escravo da opinião pública. Por N coisas que ele faça, mas o político, ele quer estar na boca da opinião pública porque ele quer ser eleito. Então ele vai ter que trabalhar para isso. O eleitor é quem tem o poder. E o eleitor não funciona dessa forma romântica da internet. Ele tem sua complexidade, não é à toa que tem uma porrada de livros que falam sobre o eleitor. A opinião pública é uma coisa muito interessante. Enfim, são essas as 3 teorias que falam como se define
o voto. Você já conhecia essas teorias? Não conhecia? Comenta aí, por favor, é muito importante. Se ficou com alguma dúvida, mande os comentários. Estou recebendo diversas mensagens, estou muito feliz de poder criar materiais com bases nas mensagens. Vai ser um prazer ajudar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Não se inscreve, um forte abraço, um beijo e até mais.